Graça e paz, meu irmão, minha irmã, a Igreja Presbiteriana em Rio da Prata. Estamos aqui encerrando o mês de janeiro, nossa EBD aí no mês de janeiro, com boas notícias. Já no dia 21 de fevereiro estaremos voltando com a nossa EBD no formato presencial e nós contamos com a sua presença. Sua presença é fundamental. Nós estaremos ali trazendo, no início dessa EBD presencial, serão 14 estudos, trazendo aí uma visão geral da Bíblia, né? Desde a criação, desde o princípio até a consumação de todas as coisas, até o Apocalipse. 14 estudos abençoadores que nos darão aí uma visão geral da história da redenção, né? Desde o início até o Apocalipse. E nós contamos com você. Quero já te convocar para estar junto conosco. Nós seguiremos os mesmos padrões de segurança que a nossa igreja tem seguido em todas as programações presenciais, seguindo todas as normas aí estabelecidas pelos órgãos responsáveis aí, né, na área de saúde. E nós temos aí, graças a Deus, a gente tem participado, né, das atividades presenciais com muita segurança e Deus tem nos abençoado ali naquele lugar, né? A EBD continuará sendo transmitida ao vivo, então nós estaremos presencialmente seguindo todas as regras, uma classe única para a igreja e uma classe específica para adolescentes. Você pode trazer o seu filho aí a partir de 8 anos para estar junto a você no templo. E se você tiver um filho adolescente, ele pode também ir aí para a classe destinada aos adolescentes. E assim que possível estaremos retornando com as crianças também. Tá bom? Vamos orar para a gente dar início a essa EBD. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, porque Tu tens nos abençoado, Tu tens nos guardado, Tu tens provido aquilo que precisamos. Senhor, nós te bendizemos porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. O Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Tu desejas falar, mas que também possamos ser transformados pela Tua palavra e possamos viver aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que o Senhor planejou para a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 8, que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Queridos, carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas que Paulo escreve ali da prisão, quando estava na prisão em Roma, e ela foi escrita ali quase que concomitante, na mesma época em que Paulo também escreveu para a igreja de Éfeso. A carta de Éfeso tem ali uma ênfase na igreja, no corpo de Cristo, e quando Paulo escreve aqui a carta aos Colossenses,
a ênfase que Paulo dá é em Cristo, no cabeça do corpo, né? Éfeso fala da igreja de Cristo, corpo de Cristo, e Colossenses fala do cabeça, de Cristo Jesus, aquele que tem a preeminência sobre todas as coisas. É isso que Paulo vai falando nessa carta. E logo no início, nessa seção aqui, nessa perícope, né? Nessa parte do texto que lemos, Paulo ele vem agradecendo a Deus e vai aqui trazendo palavras de ações de graças, porque ele recebeu notícias a respeito dos irmãos dessa igreja. Muito provavelmente Epáfras foi quem levou essas notícias até Paulo, e Paulo ouviu de Epáfras algumas características, algumas qualidades que foram desenvolvidas na vida desses irmãos a partir da pregação do Evangelho. E é sobre essas qualidades, sobre essas características, são 3 que eu quero tratar rapidamente com você nesse dia. E Paulo, o que Paulo vai dizendo a partir do versículo 3 é assim: nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos com vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Essa foi a primeira qualidade. O que acontece é que essa igreja, o surgimento dessa igreja, ela se deu quando Paulo estava em Éfeso, ali em uma das suas viagens missionárias. Paulo ficou ali, permaneceu durante aproximadamente 3 anos pregando ali em Éfeso, e alguns irmãos que residiam em Colossos, né, ouviram Paulo anunciando o Evangelho, se converteram, dentre eles Epáfras. E Epáfras, tendo ali ouvido o Evangelho, recebido Jesus, se convertido a Cristo Jesus, ele então volta para sua cidade e ele começa a anunciar o Evangelho lá em Colossos. E as pessoas ali vão se convertendo, vão recebendo a palavra do Evangelho, e a primeira das qualidades que esses irmãos desenvolvem é fé em Cristo Jesus. O que acontece é que o que está acontecendo ali no meio dessas pessoas, dessa igreja, é que alguns ensinamentos muito sutis vinham sendo trazidos ali, algumas filosofias, né, alguns chamados de gnósticos, e também um certo judaísmo, ali alguns ensinamentos que não negavam a Jesus, mas que tiravam a preeminência de Jesus em relação à criação, em relação à salvação, e esses irmãos ouviram o Evangelho e eles desenvolveram a fé em Cristo Jesus. É interessante a gente falar a respeito disso, porque quando a gente fala de fé, a gente ouve muito falar assim, né? Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé, né? Mas o interessante é que fé por fé, ela é quase que uma incoerência, né? A fé, ela demanda um alvo. Nós temos fé, e quem tem fé em alguma coisa, ou tem fé em alguém. E o mais importante ainda é que, mais importante do que ter fé, é que a fé tem o seu alvo adequado. Porque não basta ter uma grande fé em alguma coisa que não pode sustentar essa fé. Por isso Paulo vem dizendo: eu dou graças a Deus porque a fé que vocês têm está em Cristo Jesus e somente nele. Essa é a primeira qualidade que esses irmãos desenvolveram. A segunda qualidade que eles desenvolveram, ainda no versículo 4, Paulo diz assim: e do amor que vocês têm por todos os santos. A segunda qualidade que eles desenvolvem é amor por todos os santos, por toda a igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo, né? É interessante também falar a respeito do amor, e para que a gente ame, nós precisamos nos perceber amados. E
Eu não sei, você já parou para pensar, enquanto você é amado, meu irmão, você se percebe amado? Você já parou para buscar, para refletir no quanto você é amado? Porque quando Deus fala, quando a palavra de Deus, lá em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que é algo impessoal, né? Deus amou o mundo. Mas você pode tranquilamente retirar a palavra mundo ali daquele versículo e colocar o seu nome. Porque o nosso Deus é um Deus que tem um relacionamento pessoal comigo e com você. E quando Jesus se entregou na cruz do Calvário para morrer e pagar o preço do nosso pecado e nos salvar e nos dar vida eterna, ele morreu por todos os eleitos, mas ele morreu pessoalmente por você, por mim e por você. Ele morreu pelo Eric, ele morreu por cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, Paulo vai dando graças a Deus porque eles tinham amor pela igreja, por toda a igreja. E a gente precisa se perceber amados por Deus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar, para morrer na cruz do Calvário e nos dar nova vida. E eles também, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. A terceira qualidade que esses irmãos desenvolveram foi esperança. Meu irmão, esperança na Bíblia não tem a ver com uma torcida, né? Às vezes a gente está conversando com alguém: meu irmão, como é que está a sua vida? Estou na esperança de que uma porta de emprego se abra, né? Estou na esperança de que eu consiga alcançar determinado objetivo. Mas quando a gente fala essa esperança, a gente está falando de uma torcida. Estou na torcida para que essa porta de emprego seja aberta, né? Ou para que alguma coisa aconteça. Mas a esperança aqui na Bíblia tem a ver com certeza, né? Ele fala assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então, foram 3 qualidades que esses irmãos desenvolveram: fé em Jesus Cristo, amor por toda a igreja e esperança, segurança nas promessas. Meu irmão, que nesse tempo, né, em que temos aí caminhado na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, que essas qualidades sejam desenvolvidas em nós, né? Esses irmãos estavam sendo desafiados a estabelecer uma fé em outras coisas, né? E às vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente desenvolve uma fé em nós mesmos, né? Eu consigo sozinho, né? Eu consigo vencer sozinho, eu consigo vencer um pecado sozinho, né? Vou achando que tenho força suficiente para conseguir sozinho. Ou fé em alguma coisa, a gente coloca a nossa segurança às vezes em outras coisas, né? Em outros objetos que não são capazes de sustentar a nossa fé. Vez ou outra, esses ídolos, nós poderíamos dizer assim, eles acabam por ruir e a gente acaba se frustrando quando fazemos isso. Mas a nossa fé precisa estar em Jesus. Nós precisamos desenvolver esse amor. Esse amor tem a ver com atitude. Esse amor tem a ver com... Se tem uma prova de amor que nós podemos dar, é anunciar o Evangelho, né? É orar pela igreja, sermos suportes para os nossos irmãos, né? É um amor sacrificial, um amor que não tem a ver com circunstâncias. E nós também precisamos desenvolver essa esperança, essa segurança. Há uma promessa, né? A promessa de que nós temos uma herança. E nós temos a certeza dessa herança. Em meio a tantas lutas que passamos,
nós temos uma esperança segura, que nós caminhamos para Canaã celestial, nós caminhamos para o novo céu e para a nova terra. Deus está reunindo um povo para estar diante do trono de Deus, diante do seu trono, diante de Jesus, para viver eternamente junto a Ele, sem choro, sem dor, em paz, glorificando, exaltando, se alegrando, né? Vencendo, passando, não precisando mais ter nenhum tipo de luta, porque estaremos seguros, né? E nós temos, isso já é uma certeza, algo que já foi concretizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós temos uma esperança, uma certeza de que caminhamos para para nos apropriar dessa herança. Meus irmãos, tem algo interessante aqui para a gente concluir. Epáfras foi aquele que voltou para a cidade. Ele recebeu a palavra do Evangelho. Ele podia ter ali, né, permanecido com Paulo, ele poderia ter desejado ali talvez acompanhar Paulo, mas ele volta para a cidade. E Deus usa esse irmão de maneira poderosa. E através da vida desses irmãos, e possivelmente ali de alguns outros irmãos, que não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi alguém que na época fosse ali, tivesse uma proeminência, um cargo importante, mas foi alguém que recebeu o Evangelho e voltou para a cidade e foi usado por Deus de maneira poderosa. Deus o capacitou a anunciar o Evangelho e vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas, desenvolveram fé, amor e esperança, tomaram posse de uma esperança segura que em nenhum outro lugar poderiam alcançar, através da vida de Epáfras. A sua presença é importante, meu irmão e minha irmã. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus também tem coisas maravilhosas que Deus tem para fazer através da sua vida. Deus colocou em você, em cada um de nós, dons especiais, talentos especiais, em que o Espírito Santo de Deus pode nos usar e quer te usar de maneira especial. É tempo de voltar, né, para a comunhão com a igreja. Volte, meu irmão, eu te aguardo, nós te aguardamos, nós da EBD aguardamos você para juntos estudarmos. Tudo isso aconteceu através do ensino da palavra. Eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho, lá no versículo 5, e por isso desenvolveram todas essas qualidades. Vamos juntos caminhar como igreja, né? Meditando na palavra, aprendendo mais de Deus, porque fé tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com ouvir a palavra, aprender a palavra. O amor tem a ver com conhecer o amor de Deus, e a esperança tem a ver com conhecer esse Deus que é fiel e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus te abençoe. Vamos orar rapidamente mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas, obrigado por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, mas também nós já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Espírito Santo, toma as nossas vidas em Tuas mãos, usa-nos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.